Hoje vamos falar de um tema que vem na sequência daquilo que nós temos vindo a falar, que é esta série dedicada ao amor. E quando falamos deste tema, falamos do amor na sua ruptura, ou, pelo menos como alguns casais julgam, na sua ruptura. Vamos falar de divórcio. Meu nome é Paula Monteiro e obrigada por estarem deste lado, agradeço desde já. Se é um tema que vocês acham que pode interessar aos vossos amigos, se é um tema que vos interessa a vocês, coloquem perguntas, partilhem e estejam por aí, ok? Vão participando. Podíamos contar muitas histórias. Por exemplo, a história de Marta e José. Marta e José eram um casal que um dia depararam um com o outro e viram-se com outros olhos. Parecia que sentiram borboletas na barriga, sentiam algum nervosismo em estar juntos. Com o tempo, a relação deles evoluiu para uma relação afetiva, uma relação amorosa, e eles sentiam que o dia precisava de ter 48 horas, porque eles só queriam estar um com o outro. E partilhavam todo o tempo que tinham, e tinham sempre histórias para contar um ao outro. Sentiam que havia química entre eles, estavam juntos e isso era a melhor coisa no mundo. Parecia que à volta deles todo o mundo desaparecia ou deixava de ter importância. Parecia que estava tudo certo e eles decidiram um dia ficar juntos e viver juntos. Ok? Esta pode ser a história de muitos casais que vocês conhecem, pode ser a vossa história, pode ser a sua história. E na verdade, as histórias podem ser muito diferentes, mas muitas delas, claro que têm algo em comum. E aquilo que nós temos em comum é um casal que, primeiramente, viu que aquilo que mais queria era estar um com o outro. E então deu o próximo passo e foi ficar um com o outro. Com o tempo, a relação parece ir esfriando. Alguém disse que um casamento ou uma união de facto, e eu vou-me referir sempre a casamento, porque uma união de facto não deixa de ter os contornos de um casamento. Duas pessoas que vivem juntas em comunhão de cama e mesa, ok? É quase a designação legal disto, não é? Da união de facto ou do casamento, é uma união de cama e mesa. Então, muitos casais que vivem em união de cama e mesa, com o tempo, eu ia-vos eu ia-vos contar aquela história de um senhor que dizia: um casamento é como um banho de imersão. Quando nós entramos na água, a água está bem quentinha, que bom que é lá estar dentro. Mas passado algum tempo, de facto, o que acontece é que a água vai esfriando e nós vamos tendo necessidade de deixar sair alguma água que já não está lá a fazer nada porque está meio fria e temos que deixar entrar uma nova água quente. Então, se quisermos que o banho dure muito tempo, nós vamos ter que estar sempre a fazer este movimento de deixar sair o que não interessa, a água fria, e pormos água quente, pormos aquilo que mantém a relação onde nós queremos que ela esteja. O grande problema é que muitas vezes, quando nós finalmente entramos no casamento ou na união de facto, aquela relação que estava acima de tudo e de mais alguma coisa, que parecia que tudo à volta desaparecia, de repente aquela relação passa para segundo plano. E então pensamos que a relação vai aguentar tudo, porque a vida é assim. Ele tem que ir trabalhar, ela tem que ir trabalhar, entretanto, se calhar têm filhos, há contas para pagar, há visitas para fazer aos familiares, há familiares para receber, há amigos, há todo o tempo de lazer que cada um quer passar, agora um sem o outro, porque agora o tempo que passam com o outro é praticamente às refeições e quando estão deitados. Aquela relação que vivia acima de tudo, aquela relação que tinha tempo, aquela relação que tinha comunicação, aquela relação que tinha partilha, deixou de existir. E passaram a haver só uns resquícios, só uma amostra do que era. E, no entanto, como continuada a vida, as exigências são tão grandes, aquela relação está-se à espera, inadvertidamente, que aquela relação aguente com tudo. As relações não estão preparadas para aguentar com tudo, a menos que nós façamos por isso. E na verdade, é muitas vezes mais fácil nós pensarmos em divórcio quando as coisas não correm bem, porque de repente aquela Marta e o José que só tinham tempo para eles, só queriam estar juntos, só se viam assim no mundo, de repente dizem: nós não somos compatíveis, nós não funcionamos bem. E o que é que está a acontecer aqui?
O que é que está a acontecer? Porquê que muitas vezes a relação se conduz a um lugar de desânimo, um lugar de desconforto, um lugar de desesperança, um lugar onde o amor não rola, um lugar onde não há satisfação, não há felicidade. Porquê que isto acontece? Porquê que nós achamos que as coisas cheguem a este ponto? É mesmo como eu vos dizia, porque nós achamos que a relação aguenta tudo e deixamos de a nutrir, deixamos de ter tempo para nós, invertemos as prioridades e começamos a acusar o outro, não é? Começamos a dizer, nós não somos compatíveis, mas na verdade o que nós queremos dizer é, ele não faz o que eu quero que ele faça, ou ela não faz o que eu quero que ela faça. Que está cada um a esquecer-se de que vai para uma relação para dar, em vez de pensar que vai para uma relação, desculpem, cada um tem que pensar que vai para uma relação para dar e na verdade, lá no fundo, cada um está aí preocupado com o que recebe, porque se ele não faz o que eu quero, significa ele não me dá o que eu quero, significa eu não estou a receber o que eu quero. E não quer dizer que isto não aconteça de facto. Há muitas vezes, nós já falamos do taker e do giver, há muitas vezes situações em que nós estamos a dar muito mais do que estamos a receber. É verdade. E isto está bem? Não, mas também não está mal, porque isto é a vida a acontecer. Ou seja, isto é qualquer coisa que nós temos que estar preparados para nos confrontarmos, porque isto irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, muitas vezes o que está na base do desânimo num relacionamento são as expectativas que nós construímos do que vai ser a relação, porque pensamos que vamos continuar a ter as borboletas na barriga, porque pensamos que vamos ter o tempo todo do mundo para estar juntos, porque pensamos que aquela paixão inicial se vai manter pelo relacionamento fora e ficamos desanimados, porque afinal não é bem como nós estávamos à espera, são estas as expectativas. Por outro lado, não são as expectativas da relação, nem são as expectativas da outra pessoa. Porque, inevitavelmente, nós vamos trazer para a relação os pais de um e os pais do outro. Então, estão 6 pessoas, pelo menos, ali e as suas influências. E as coisas não são assim tão fáceis como quando existiam só 2 pessoas naquela relação de paixão inicial. Então, aqui, nós temos que enfrentar os nossos fantasmas, enfrentar aquilo que estávamos à espera. Porquê que estávamos à espera? Este é o grande a enfrentar. Porquê que estávamos à espera daquilo? Faz bem a nós? Faz bem à outra pessoa? Faz bem à relação? Precisamos a cada momento de avaliar isto, não é? Então, deixem-me consultar aqui os meus apontamentos. Porquê é que muitas vezes esta decisão de divórcio é tomada? Porque nós caímos no desânimo e dizemos a nós próprios as coisas nunca vão mudar. Ela ou ele nunca irá mudar. Eu mereço melhor. Ou as coisas nunca vão ser como eu gostava que fossem. Eu devo ter feito alguma coisa errada e agora já não há volta atrás. Ele é o culpado, eu sou a culpada, não há nada a fazer, eu não consigo mudar. Eu não tenho futuro com esta relação. Eu acho que só seria feliz se me separasse. E muitas vezes são estas coisas, cuja base é o desânimo, que nos levam a pensar: sair daqui é a única forma de aliviar esta dor que eu sinto, este desânimo em que eu estou, esta desesperança que me toma. E na verdade isto é quase como arrancar um penso rápido, sabem? Quando nós pomos um daqueles pensinhos rápidos na pele e tem pelinhos lá por baixo e nós arrancamos muito rápido, tudo no sentido de evitarmos a dor. E é assim que nós tomamos as decisões. Seres humanos tomam decisões baseadas em o que é que me dá prazer ou o que é que me dá dor. Eu quero evitar a dor, eu quero procurar o prazer. E então, se nós associamos ao nosso relacionamento dor, 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 naturalmente nós vamos querer fugir dela, como arrancar um penso rápido, num instante. E num instante, porquê? Porque nós queremos ver respostas rápidas, não é? Nós queremos que a nossa dor desapareça logo. Inventarmos analgésicos por alguma coisa que nós não queremos sentir dor. E ainda bem que os inventaram, ok? Mas numa relação, tudo demora tempo até ficar mal e tudo demora tempo até ficar bem. Não estou a dizer com isto que algumas relações não estejam mesmo
condenadas, não gosto muito da palavra condenadas, mas eventualmente sim, condenadas à ruptura. Sim, claro que sim, existem algumas relações que estarão condenadas à ruptura, onde o abuso é constante, onde a traição é constante, onde não há compromisso, onde a outra pessoa manifesta claramente que não quer estar ali. Se manifesta claramente que não quer estar ali, já não está ali, ok? E há situações que sim, em que o divórcio é a única solução. Agora, antes do divórcio, antes de nós pensarmos de facto que essa é a melhor solução, e por isso nós hoje estamos a fazer só uma introdução, porque no próximo live nós vamos falar sim de um divórcio, como é que está instalado, como é a melhor forma de viver um divórcio, como é que o casal vai viver, vai deixar de ser casal e vai viver uma vida, se tiver filhos, em contacto constante, como é que pode gerenciar ou gerir isto tudo. Isso vamos falar no próximo live. Hoje é só mesmo esta introdução. O que é que nós devemos ponderar antes de decidir isto? Ok, como é que isto começou? O que é que eu esperava que acontecesse? O que é que eu estou a fazer para ajudar a que isto apareça? Isto é o que nós devemos ponderar. Devemos ponderar outra coisa. É que quando nós temos uma história de vida, a nossa história de vida é um contínuo, é quase um fio que se vai tecendo à medida que a nossa história de vida vai sendo construída. E quando nós estamos com outra pessoa, este fio fica atado com o outro fio da outra pessoa. Então os dois vão estar juntos e os dois vão fazendo esta história juntamente. E quando há um divórcio, esta história é interrompida e se há um recasamento a seguir, este fio vai ser atado noutro fio de outra pessoa e não há um contínuo. Reparem, se houver um contínuo, nós temos provavelmente filhos, provavelmente netos, provavelmente bisnetos, provavelmente a família, todo aquele clã familiar que vai surgindo. E isto é um contínuo, é mais confortável, é mais seguro. E não me levem a mal por estar a dizer isso. Claro que, eu reitero, há situações em que é preferível as pessoas não estarem uma com a outra. Claro que sim. Será que são os 50% ou os 75% de divórcios nos primeiros casamentos e 75% dos segundos casamentos que são completamente justificados? Pensemos, talvez sim, mas talvez não, ok? E quantas vezes as pessoas se separam e depois pensam mais tarde se haveria hipótese de salvar ou não aquele casamento, ou nem sequer querem pensar nesse assunto, ok? É um tema muito difícil de ser falado, é um tema muito difícil de ser abordado, porque inevitavelmente vai causar dor. Não há haverá divórcios, haverá exceções, haverá divórcios sem dor, sim, haverá divórcios que causam alívio, sim, mas muita coisa muda com o divórcio. Muda, por exemplo, logo o status, não é? No Facebook nós pomos não sei quem em relação com não sei quantos, não sei quem casada com não sei quantos. Isto muda quando há uma ruptura. E este mudar de status, o deixar de usar aliança, o deixar de viver na mesma casa, o deixar de combinar a vida em conjunto, ou deixar o sonho que se tinha de ter uma vida juntas até ao fim, isto tudo tem que ser reformulado e naturalmente isto causa dor. Não vamos pensar que não e temos que nos preparar para isso quando decidimos ir em frente com o divórcio. E quando lidamos com pessoas divorciadas temos que pensar isto mesmo, a dor está presente. Seja em que quantidade for, seja de que forma for. Então, o que muda é isto tudo, é este status, é esta alegria que nós pensávamos que iríamos sentir, euforicamente, finalmente estou livre. Não é verdade. Muita coisa vai mudar. O Jordan Peterson disse uma coisa muito interessante. Quando nós pensamos, olha o que ele disse, quando nós pensamos que vamos encontrar a liberdade, se calhar até sim, mas essa liberdade não é tão valiosa como aquilo que nós pensávamos. Na verdade, o Jordan Peterson diz que se um casal tem filhos e se divorcia, aquilo que vai mudar é a condição financeira dos dois, porque agora eles vão precisar de dividir a vida.
Eu não disse olá a ninguém, mas eu já vou dizer, ok? Eu sei que vocês estão aí, eu agradeço muito estarem aí. Ele diz que financeiramente as coisas vão mudar. Ele diz também que quem fica com os filhos, segundo as palavras de Jordan Peterson, é quase como perder-se o valor na bolsa. Na verdade, quem fica com os filhos tem mais dificuldade em encontrar outra pessoa. E se encontrar outra pessoa, tem mais dificuldade em confiar nessa pessoa para o ajudar ou a ajudar a criar os filhos. E na verdade, por muito bons que sejam. Como é que se chama? É o, um elemento do casal que vem do divórcio e o outro elemento que entra de novo numa nova história. Por muito bom que este que entra de novo na história seja mesmo boa pessoa e goste muito de crianças, nós nunca amamos os filhos dos outros como os nossos próprios filhos, ok? Então é sempre mais difícil fazer um recasamento do que um casamento. Isso falaremos numa outra live, como é que um recasamento funciona, ok? Não vamos falar tudo já. Hoje é mesmo uma introdução. Deixem-me procurar aqui, dizer-vos um pouquinho olá. O Tiago está a assistir, a Isabel Magalhães também, o Pedro Silva também. Olá Pedro, olá Tiago. E o Pedro tem uma pergunta. Hoje em dia penso que existem diversas situações em que as pessoas passam para situações maritais sem conhecer devidamente o outro, sem se conhecerem a si mesmo e sem partilhar os tais valores base comum que ainda recentemente abordavam. Ou seja, só depois de estarem a viver juntos percebem que as suas metas são diferentes. Sim, na verdade as pessoas só se começam a conhecer verdadeiramente quando a paixão fica um bocadinho mais calma e começa a surgir o amor. Normalmente é assim, bem, ok? Conhecem-se, surge a paixão e depois, à medida que a paixão vai decaindo, o amor vai aumentando e é isso que suporta depois a relação, é o amor. E o amor tende a ser crescente. A paixão decresce e passado uns tempos cresce, e passado um tempo decresce e depois cresce e vai andando em oscilações. Mas a relação tem que ser alimentada para isto acontecer, ok? O amor, esse vai sendo um amor crescente porque as pessoas se conhecem melhor e se aceitam e são mais tolerantes. Muitas vezes as pessoas não se conhecem ou muitas vezes as pessoas não desenvolvem uma relação, um casamento, uma união de facto. É uma oportunidade para as pessoas, uma com a outra, perceberem em si coisas que têm que ser melhoradas. É uma hipótese de crescimento. E assim, todos nós estamos a crescer ao longo da nossa vida. Pode ser sozinhos, pode ser dentro de uma relação. E, inevitavelmente, a relação ou ajuda a crescer ou então vai separar. Se a pessoa não quiser melhorar um pouquinho mais cada dia quem é, ou se não conseguir, ok? Pode não conseguir. Então, o afastamento e o ressentimento vão sendo cada vez maiores. E a relação pode estar, não quer dizer que esteja, mas pode estar a caminhar para um divórcio. E ainda o Pedro acrescenta: não será isto que vai, em larga medida, desgastando as relações? Exatamente, vai desgastando as relações porque existe o ressentimento e o afastamento. Nós já falamos naquilo que afasta, dos ingredientes que fazem com que o casal se afaste ou com que o casal se una mais. E não estarem de acordo, não caminharem juntos como duas linhas de comboio, dois carris, é qualquer coisa que torna a vivência impossível a partir de um certo ponto, ok? Até lá não, mas a partir de um certo ponto isto pode mesmo acontecer. E o divórcio deve ser isso, uma possibilidade longínqua. Antes de chegarmos ao divórcio, há muita coisa que pode ser feita, muita coisa mesmo, ok? Então hoje vamos falar do que é que muda. Muitas pessoas aqui. Oh, olá, como é que está a Ernestina? Mesmo bom vê-la por aqui, que bom. Que bom, Isabel. Olá, Isabel. Já disse olá, Sofia. Minha assistente hoje não está comigo, mas estará no próximo live. É importante que nós pensemos que as coisas num relacionamento podem correr mal, ok? Não pensemos que não. Um relacionamento é como uma luta. Uma luta
não um com o outro, mas que pode ser traduzida num com o outro, mas principalmente é connosco próprios, é connosco, com aquelas influências do passado, com as nossas expectativas de futuro, com a conciliação destas coisas e com a nossa vontade e muitas vezes a nossa resistência, ao contrário da vontade, em querer mudar ou não. Nós temos que nos refinarmos, podemos dizer isto no aspecto de melhoria, perante o outro, perante a outra. Nós devemos querer ser melhores pessoas e devemos ajudar a outra pessoa a querer ser também ela uma melhor pessoa. Não tanto ajudá-la a querer, mas ajudá-la a ser, porque nós somos uma equipa. Muitas vezes eu vejo casais que se tratam como se fossem verdadeiros inimigos e isto é perfeitamente possível. Quando o desânimo se instala, quando nós olhamos com desesperança para a relação e para o outro e para aquilo que era o nosso início, claro que nós pensamos, a outra pessoa não está comigo. Ora, se não está comigo, está contra mim, naturalmente, porque nós estamos na mesma relação. Então precisamos de nos avaliarmos, precisamos de perceber o que é que nós queremos perder, o que é que nós queremos ganhar. E o que é que nós podemos fazer pelo outro e por nós para mantermos as coisas mais saudáveis. Ok? O que é que nós temos que salvaguardar de um divórcio? A continuidade da história da família, sim. O conforto de termos a mesma pessoa ao nosso lado, sim. Se isso puder ser salvaguardado, claro que sim. A segurança dos nossos filhos também tem que ser salvaguardada quando decidimos divorciar. Como, se o divórcio se concretizar, como é que isso vai ficar? A estabilidade financeira também deve ser salvaguardada. Como é que isso vai ficar se nós nos separarmos? E reparem, cada família é uma família, cada família tem as suas regras de funcionamento, porque baseia-se muito nos tais valores, não é? Os valores iguais. Também uma família é diferente de outra pela forma como resolve os problemas. Há famílias que resolvem os problemas de forma muito mais agitada, mas resolvem. Há famílias que têm problemas, mas não os resolvem. Ficam ali, quase numa paz meio estranha, mas que é funcional para eles. E aquilo que é importante é que as famílias sejam funcionais. E se o divórcio acontecer, esta funcionalidade deve ser mantida. Então, o que devemos salvaguardar? Também a funcionalidade dos vários elementos que constituem ou que constituíram a família. Ok, deixa-me ver, vou responder aqui a algumas perguntas que entretanto foram chegando. Só um bocadinho. Quando é que um casal deve procurar ajuda? Quais são os sinais de alerta? É verdade, existe mesmo ajuda para casais e nem sempre é fácil. Hoje em dia já está mais aceite a ideia de que os casais que têm problemas podem procurar ajuda. Já não se fecham, os casais já não se fecham tanto na imagem de que são perfeitos e, portanto, não precisam de ajuda de ninguém. Existe aquele velho ditado que diz: entre marido e mulher não metas a colher. Então parece que marido e mulher têm que resolver as coisas sozinhos. Sim, mas às vezes isso não é possível. Às vezes é necessário recorrer à ajuda de um profissional. Um profissional que vai fazer o quê? Com que esta luta, esta relação, que tem que ajustar os fantasmas do passado com as expectativas quanto ao futuro, permita que estas coisas sejam conciliadas ou pelo menos sejam enfrentadas e construídas, ou destruídas e reconstruídas de uma forma que seja funcional. Quando é que os casais devem procurar ajuda? Sempre que as coisas comecem a cair no desânimo. Eu já não sei mais o que é que é de fazer, eu não me sinto compreendido ou compreendida, eu sinto que cada vez dou menos esta relação, eu sinto que por mais que dê não resulta nada, e esta sensação é cada vez mais frequente e cada vez mais intensa. O casal já não está a conseguir lidar com as suas diferenças, não está a saber aceitar as suas diferenças, provavelmente nem sequer se está a conseguir conhecer individualmente. Então nesta situação precisam de procurar ajuda.
Quando é que um casal deve procurar ajuda? Quando um deles apresenta um sintoma que faz com que a relação não seja funcional. Um deles, basta um deles. O outro pode ser perfeito, mas inevitavelmente, se o problema atinge o casal, então devem procurar ajuda para o casal. Muitas vezes só um procura ajuda. Não quer dizer que através da mudança do comportamento de um, o outro não vai mudar. Ouvimos sempre dizer: comportamento gera comportamento, a ação gera reação. Sim, é verdade, mas se os dois estiverem juntos, mais vale estarem os dois a receber a mesma influência, os dois a pensarem juntos. A mesma influência nem é do terapeuta, é de um do outro, ok? Eu recebo a influência desta pessoa, esta pessoa recebe a minha influência e juntos vamos fazer com que esta influência faça sentido, faça com que nós funcionemos melhor. Em vez de estarmos disfuncionais, estamos funcionais, ok? Quando é que os casais devem procurar ajuda? Quando estão há muito tempo juntos ou há algum tempo juntos e estão cansados, sentem até que estão a tirar a liberdade ao outro, sentem que estão a tirar a criatividade ao outro, estão a anular o outro, ou que o outro está a anulá-lo, a anulá-lo assim. E muitas vezes isto também desgasta, não é? Principalmente quando nós deixamos que tudo se põe em primeiro lugar, tudo é prioritário, exceto o casal. Então chega-se a uma altura em que parece que estamos com um estranho ou uma estranha. O que é que vamos fazer com essa pessoa? Como é que nós podemos fazer com que a vida daquela pessoa seja mais significativa? Será que eu estou a ser um entrave? Será que fui um entrave? Então, por que não procurar um terapeuta? Um terapeuta é quase como aquela pessoa que pode ajudar a fazer um diagnóstico, não é? Não, não é quase, pode mesmo ajudar a fazer um diagnóstico quando há a sensação de que as coisas não estão a funcionar bem. Então, por que não procurar ajuda? Procurar ajuda de um terapeuta não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem. Coragem em abrir a nossa vida a alguém, coragem em abrir o nosso armário e tirar de lá todos os fantasmas, ter coragem de os enfrentar e ter coragem de lutar por uma relação, mesmo aquela que já parecia toda desfeita, e fazer com que ela resulte. É preciso muita coragem para isto, ok? Qual a importância de saber a origem ou causa dos problemas do casal? Quais são os benefícios e consequências de cada cônjuge? Engraçado. Muitas vezes ouvimos dizer: tu és tal e qual o teu pai, ou és tal e qual a tua mãe, ou estás a ser mesmo como o teu pai, estás a ser mesmo como a tua mãe. Claro que nós, seres humanos, gostamos de explicar os fenómenos, não é? Desde sempre nós procuramos explicar os fenómenos. É importante saber qual é a origem. Aliás, muitas vezes quando o casal está em terapia, são chamados também os pais de cada um à terapia. Porquê? Porque às vezes as próprias pessoas que estão de fora acabam por interferir de alguma forma que pode ser negativa ou positivamente. Então, por que não? Aliás, um casal precisa sempre de se sentir apoiado. Um casal enquanto marido e mulher, e mais uma vez união de facto, ok? Será também marido e mulher neste caso, precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam de amparo, precisam de orientação quantas vezes. E pais e mães são aqueles que estão mais perto e são aqueles que já têm as suas próprias experiências com que podem partilhar. As experiências trazem sempre consigo aprendizagem. Podem ser experiências boas, podem ser experiências más, mas trazem sempre alguma aprendizagem. E essa aprendizagem, se for partilhada, é muito importante. Também muitas vezes aquilo que nós exigimos da outra pessoa é aquilo que nós gostávamos de ter recebido dos nossos pais, da nossa mãe ou do nosso pai. E o facto de podermos saber a origem do nosso comportamento, a origem de exigirmos demais da outra pessoa, pode nos ajudar a reconciliarmos com estes fantasmas do passado. Então é bom saber a origem disto, para nos reconciliarmos e para pormos a outra pessoa em perspectiva. Há pouco falava que muitas vezes olhamos para outra pessoa como o nosso inimigo ou a nossa inimiga. Muito importante, e muitas vezes também se faz isto em terapia,
criamos uma imagem mais real de quem a outra pessoa é. A outra pessoa é uma pessoa de carne e osso, que tem influências como nós tivemos influências, claro, mas que pode crescer como nós também podemos crescer. E pode, podemos olhar para ela sem imputar a culpa dos nossos sentimentos quanto aos nossos pais. Já uma vez falamos que os nossos primeiros 6, 7 meses de vida, somos mesmo muito pequeninos, ajuda-nos a modular aquilo que nós esperamos nos relacionamentos afetivos futuros. Então, quando nós percebemos que na nossa origem poderá estar uma característica, uma reação, um comportamento nosso, nós podemos pensar, muitas vezes é reconciliarmos com os nossos pais, que nos vai ajudar a reconciliarmos com a pessoa que está connosco. E isto é muito importante, pode parecer muito complexo, mas é muito importante que seja feito, ok? Às vezes precisamos de ir ter com os nossos pais e dizer, olha, eu preciso saber se tu gostas de mim, eu preciso saber porque é que naquela situação eu não senti que tu me protegeste, ou eu preciso saber porque é que eu sentia que às vezes gostavas mais do meu irmão do que de mim. E isto pode estar a interferir na qualidade da relação do casal. E, portanto, é importante que a outra pessoa que está connosco seja isenta, ou seja, livre destes ressentimentos que nós trazemos do nosso passado. Ok? Portanto, estes são os benefícios para cada um dos cônjuges. Para já, perceber que eu posso ir ter com o meu pai ou com a minha mãe e, em vez de estar e reconciliar-me com eles e com o meu passado enquanto criança interior, e posso não estar a imputar aquilo que eu preciso deles ou que precisei deles, não estar a imputar no meu companheiro ou companheira. E ele pode fazer a mesma coisa. E às vezes, surpreendentemente, às vezes, quando os nossos pais falam com o casal que está em terapia, quando os pais falam com eles, quando eles perguntam coisas da infância deles, eles descobrem que, afinal de contas, eles eram mais bem amados do que aquilo que eles pensavam. É tão interessante deixar que a janela da esperança esteja um bocadinho aberta para incluirmos mais pessoas neste processo. E, portanto, este divórcio não seja só algo que acontece entre duas pessoas, mas algo que acontece entre 4, ou que se calhar não acontece porque incluímos as 4, não, 6, ou que não acontece porque nós incluímos essas 6 pessoas. E isto é muito importante. Só mais uma pergunta. Quem é que se divorcia? Num divórcio, quem se divorcia é o casal. Nunca são os pais. E isto é complicado, ok? Como é que os pais, deixando de ser casal, não estão divorciados? Não existe, não é possível pais divorciarem-se. É possível um casal divorciar-se. Porque pais são pais porque existem filhos. E eles continuam a ter os filhos. Agora, a comunicação entre eles vai ter que mudar. As coisas vão mudar após um divórcio concretizado. E é disso que vamos falar no próximo live. Obrigada por terem estado aí. Na próxima semana iremos falar destas questões do divórcio instalado, como podemos fazer com que o divórcio funcione melhor. Ok? Obrigada por terem estado aí mais uma vez e até para a semana.